Por que você não começa aquilo que você tanto quer? Talvez aquela academia que você assinou, se propôs começar lá em janeiro, ou aquele curso online que você já comprou ou está esperando comprar, ou talvez até aquele negócio que você tanto quer abrir que poderia mudar totalmente o rumo da sua vida. Por que muitas vezes nós ficamos esperando o momento certo e ele nunca chega, ou sempre parece uma coisa mais urgente para fazer e você acaba deixando isso para depois? No vídeo de hoje eu quero falar sobre como sair dessa inércia, desse ciclo de adiamento dos seus objetivos e, de fato, desenvolver resiliência para iniciar suas atividades. Eu me chamo Cris, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. Aqui a gente fala de psicologia e aplicação no dia a dia para ter uma vida e uma mente mais leve. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir comigo agora. O que você estaria vivendo hoje se tivesse começado há um ano atrás? Muitas vezes a gente trava, a gente não começa porque fica preso muito mais no resultado do que no esforço de cada dia que você poderia estar investindo. Às vezes a nossa mente vai criando tantos cenários catastróficos sobre os possíveis resultados que a gente poderia ter, ou muitas vezes comparando o resultado de outras pessoas, se sentindo que está muito para trás, duvidando de si mesmo, achando que você não vai conseguir o resultado que você está esperando, que você está almejando, ou muitas vezes até pensando que o resultado vai demorar tanto, né? Que você ainda precisa de mais tempo para se preparar. E muitas vezes isso trava a gente, ao invés da gente focar mesmo no que a gente tem controle, que não é o resultado, é muito mais no esforço de agora, o que você poderia começar a fazer hoje para chegar naquele resultado. Outro dia eu passei um exercício para um paciente que estava tendo muita dificuldade de reconhecer o seu próprio esforço e estava focando muito no resultado, mas o resultado não estava vindo como ele esperava e aí isso estava frustrando e desanimando ele. E aí eu pedi para ele parar todas as sextas-feiras, 5 minutinhos para refletir. O que ele tinha feito naquela semana de esforço, o que ele tinha feito, o que ele tinha se dedicado a fazer em prol do seu objetivo, ao invés de ele focar tanto no resultado que não estava vindo como planejado. E isso muitas vezes é o que trava a nossa vida, ficar esperando tanto pelo resultado, e coisas acontecem no meio do caminho que às vezes mudam a nossa trajetória mesmo. Então focar no esforço é tão importante quanto você querer o seu resultado. Quando você consegue reconhecer o seu esforço, a sua dedicação, você aumenta muito mais a sua confiança, você consegue olhar para você e realmente acreditar que você está fazendo algo em prol do seu resultado, do seu objetivo. Nós precisamos constantemente e intencionalmente, porque talvez não vai ser no modo automático para você, assim como também não é para mim. Então, se você é uma pessoa que se cobra tanto quanto eu também me cobro, às vezes isso não é intencional. Então, a gente precisa parar para valorizar mesmo, fazer esse reconhecimento próprio. E não esperar que esse reconhecimento venha de fora, porque muitas vezes não vai vir. Então a gente precisa fazer esse papel. E outro dia eu estava num momento como esse, numa crise do quanto que eu estava fazendo, se estava sendo suficiente, diminuindo muito as minhas pequenas ações, os meus pequenos passos. E uma pessoa me fez uma pergunta que me fez refletir muito. Será que eu trocaria de lugar com a pessoa que eu era há 6 meses atrás? Olhando para esses últimos 6 meses e para os pequenos passos que eu fui dando, será que eu trocaria de lugar? Será que esses pequenos passos que eu dei nesses últimos 6 meses não me fizeram evoluir de alguma maneira? Mesmo que eu ainda não tenha chegado naquele resultado que eu tanto quero. Esses pequenos passos que a gente vai dando, às vezes eles parecem imperceptíveis, porque a gente vai se acostumando, vai vivendo ali o dia a dia, a gente não percebe a nossa mudança. E muitas vezes eu faço isso com os meus pacientes na terapia e é muito interessante perceber
o quanto que às vezes eles também não percebem a sua própria evolução, porque é muito gradual. São pequenos passos diariamente, mas são esses pequenos passos que fazem muita diferença no final. E isso é o que a gente chama de resiliência, que é o quanto você consegue acreditar no momento do caos, naquele momento onde parece que você não está evoluindo, naquele momento onde parece que não vai dar certo, que o seu esforço nunca vai ser o suficiente, que o resultado nunca vai chegar. Esse é o momento que, se você consegue ultrapassar essa barreira, se você consegue ultrapassar essa onda de dúvida, de medo, de incerteza, de insegurança, você consegue então ir para o próximo nível, o próximo passo, que é construir, desenvolver cada vez mais resiliência. E ela vai ser importante para a gente chegar no nosso resultado. Então, vencer a barreira que está dentro da nossa mente é a coisa mais importante. Às vezes a gente fica muito preso na ideia de que falta algo nas circunstâncias à nossa volta, falta algo externamente para fazer a gente começar aquilo que a gente quer. E, na verdade, o que a gente precisa mesmo é olhar para dentro, é parar para pensar naquilo que nós estamos pensando sobre o porquê nós não estamos começando. É exatamente isso. Esse exercício de autorreflexão, de autoconsciência é o que a gente precisa. E quando você consegue parar para observar quais são os pensamentos que estão te travando, pensamentos sobre você mesmo, medos, dúvidas, inseguranças, então você consegue mudar. Porque a primeira coisa é realmente você identificar qual é o pensamento, qual é a interpretação que eu estou fazendo dessa situação. Se você conseguir chegar ao ponto de observar, então você pode mudar. Então, gaste tempo preparando a sua mente, olhando para os seus pensamentos. O problema é que nós muitas vezes estamos muito distraídos, com a mente muito ocupada com outras coisas. E isso, inclusive, é um ponto de atenção. Você pode estar sabotando os seus começos, os seus objetivos, justamente com esse tipo de comportamento, que é sempre estar distraído, ocupado com várias outras coisas que não sejam os seus próprios objetivos e o porquê que você não está começando aquilo. É muitas vezes uma fuga, né? Você não quer encarar, enfrentar mesmo a realidade daquilo. Às vezes você não para pensar, para reconhecer, eu estou sabotando o começo desse projeto, eu estou sabotando o começo dessa academia, desse exercício, desse curso, desse desafio, desse relacionamento. Então, muitas vezes a gente está lá escovando os dentes, por exemplo, uma coisa muito simples que a gente faz todos os dias, mais de uma vez por dia. E a gente pega o celular, ou a gente sai andando pela casa, ou a gente fica pensando em outra coisa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ou você está lavando louça, ou dirigindo, fazendo qualquer atividade ali, mas sempre com a cabeça ocupada com qualquer outra coisa que não seja pensar sobre a sua própria vida. Mas quanto mais você exercita o pensar sobre você mesmo, mais você pode fazer o questionamento dos seus próprios pensamentos. Esse é um exercício muito importante. Os seus pensamentos não são verdades absolutas sobre você e eles não definem até onde você vai ou o que você pode ou não pode fazer. Então, quando você tem quando você observa um pensamento que está travando você, que está trazendo medo, insegurança, dúvida, você pode questionar. Por exemplo, um pensamento que eu percebo que é muito comum aparecer é quando a gente vai começar um projeto e aí vem aquele julgamento, né? Ah, mas você sempre começa e nunca termina. Ah, mas eu já fiz isso antes e eu não dei conta. Eu já tentei fazer isso aqui e eu não consegui, não me dei bem, ou fui rejeitado, ou alguém disse que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Esses pensamentos, eles vão nos sabotando e aos poucos a gente vai deixando de sonhar com aquilo que a gente tanto quer. Aos poucos a gente vai deixando realmente de começar aquilo que a gente quer começar. Então você pode responder esses pensamentos com um outro pensamento mais saudável, até mais realista, algo que você realmente pode trazer evidências daquilo. Você pode responder, por exemplo, olha, esse pensamento aqui que eu estou tendo, ele é antigo, mas quantas coisas eu já fiz, já consegui, mesmo achando que eu não teria dado conta. Quando a gente olha para trás, a gente vê ali quantas coisas a gente já fez, quantas coisas a gente superou, que a gente achava que não seria daquele jeito. Fale para você aquilo que você falaria para alguém que você ama muito, por exemplo.
Essa é a maneira mais próxima que a gente chega de controlar a nossa mente, de controlar inclusive a nossa vida. Quando a gente controla a nossa mente, a gente controla a nossa vida. Olha, um lembrete importante é que eu não estou falando sobre pensar positivo o tempo todo. Pensamento positivo não convence ninguém, nem a você mesmo. O que eu estou propondo aqui é que você traga para a sua consciência a sua própria realidade, para que você tenha evidências concretas para trazer para aqueles pensamentos uma resposta que realmente seja encorajadora. Então, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir sobre a sua vida nessa semana. Quantas coisas você achou que não conseguiria fazer e conseguiu? Com certeza a sua versão de hoje, ela é muito mais experiente, muito mais preparada para enfrentar os seus desafios. Para começar aquilo que você tanto quer, você vai precisar de segurança interna. E segurança interna vem da gente acreditar na gente mesmo. E isso vai envolver questionar aqueles pensamentos que te desencorajam, que te distraem, que travam o seu começo. Então, essa semana, na sexta-feira, tira 5 minutos e reflete quais foram os esforços que você fez, quais foram as coisas, ainda que pequenas, que você dedicou para a vida que você quer construir, para o objetivo que você quer realizar. Valorize cada esforço, cada passo dado, porque eles estão construindo o seu resultado. Foque no seu esforço e traga à sua memória quantas coisas você já fez na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que precisa de um encorajamento para começar seus objetivos, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e comenta aqui embaixo alguma dúvida ou algo que você está pensando em começar ainda nessa semana.